Bem, falávamos da obrigação alimentar instituída em intuito família. Nesse caso, não há fixação individualizada, né? Por exemplo, se determina que o sujeito vai pagar 2 salários mínimos para os filhos. Não se especifica que um salário mínimo é para um dos filhos, outro salário mínimo é para o outro filho. Fala simplesmente 2 salários mínimos para os filhos. Nesse caso, se o sujeito quiser rever a prestação alimentar a fim de diminuir o seu valor, terá que incluir no polo passivo os 2 filhos, né? A família, todos os beneficiários. Por isso que é desejável que nas ações de alimentos o juiz, seja quando os alimentos são ajustados consensualmente entre as partes, seja quando os alimentos são fixados pela sentença, estabelecer exatamente qual a proporção, qual o percentual de cada um dos alimentandos, porque isso evita a formação de um litisconsórcio necessário quando as ações de revisão e de exoneração de alimentos, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Causa de pedir. Bom, aqui nós temos que fazer uma distinção. Nós temos que tratar primeiro das causas de pedir que justificam a ação, o pleito de revisão dos alimentos, tanto da parte do alimentando quanto da parte do alimentante, e as causas de pedir que justificam a formulação de um pedido de exoneração de alimentos. Bom, vamos falar inicialmente sobre as razões que justificam a diminuição dos alimentos. O que é normalmente invocado pelo alimentante para justificar um pedido de redução do encargo alimentar? São vários os exemplos. Nascimento de um novo filho, desemprego ou problemas financeiros, constituição de nova família pelo alimentante, casou novamente, passou a viver união estável novamente com outra pessoa, mudança para emprego com menor remuneração, doença grave, o cara infelizmente pegou um câncer, enfim, reconhecimento por terceiro da paternidade ou maternidade socioafetiva do filho alimentando. Vejam, nem sempre é muito fácil a demonstração desses motivos, dessas razões que justificam a diminuição do encargo alimentar, né? Quando nasce um novo filho, existe uma presunção de que a condição financeira daquele que presta os alimentos vai sofrer algum abalo, porque afinal de contas é mais uma boca para alimentar, é mais uma pessoa para vestir, é mais um indivíduo para se custear as despesas de educação. Enfim, o nascimento de um novo filho normalmente indica modificação na condição de quem presta os alimentos. Óbvio que se o alimentante, o devedor dos alimentos, for um sujeito multimilionário com um patrimônio formidável, um Silvio Santos, um Luciano Huck da vida, o nascimento de um novo filho provavelmente não vai produzir nenhuma alteração significativa na sua condição financeira, né? Nesses casos, não basta alegar que nasceu um novo filho, porque se o sujeito tem uma situação patrimonial muito confortável, esse nascimento naturalmente não vai trazer consigo alguma modificação importante na sua condição patrimonial a justificar um pedido revisional. Então, assim, tem que se tomar cuidado. O nascimento do filho é um indicativo de que as coisas mudaram, mas nem sempre, de fato, as coisas mudam. Depende muito da condição financeira particular do alimentante. O desemprego, problemas financeiros. Aqui é muito fácil você provar a diminuição da condição
financeira do alimentante, a alteração das suas possibilidades, quando ele tem um emprego formal, com registro em carteira, e acaba perdendo e fica desempregado. Você consegue demonstrar lá, com o termo de rescisão do contrato de trabalho, averbado lá no sindicato, enfim. Você tem documentos para mostrar que houve a demissão, a perda do emprego. E evidentemente que a perda do emprego é um indício, do emprego formal, é um indício que a alteração do sujeito, a condição, a possibilidade dele mudou. Né? É óbvio, existirão casos em que o sujeito, a despeito de perder o emprego, teve a sua condição um pouco alterada, porque ele também sobrevivia à custa de outros serviços prestados em caráter informal ou individual, sem vínculo empregatício. O cara, ao mesmo tempo em que trabalhava numa empresa, tinha uma atuação importante como autônomo, como prestação de serviço, um profissional liberal, que permitia uma subsistência confortável. O sujeito advoga para uma empresa, mas também mantém um escritório de advocacia particular, e os ganhos da empresa representam uma fração menor dos ganhos totais daquele indivíduo. Nesse caso também a perda do emprego não vai servir como fundamento. A perda do emprego sempre é um indicador importante, mas também não é um indicador definitivo de mudança da possibilidade. Problemas financeiros. Mais complicado de provar, vai ter que juntar extratos bancários, de repente provar que perdeu as aplicações da bolsa, que vivia de investimentos e o investimento de repente mudou. Por exemplo, agora na pandemia, aquelas pessoas que viviam de renda de imóveis alugados, com a mudança da condição financeira da grande maioria das pessoas, muitos imóveis foram devolvidos e locadores perderam sua fonte de renda. De repente pode ser um motivo para uma revisional, para uma redução de encargo alimentar. Constituição de nova família, mesma coisa. Às vezes fica muito claro que o sujeito constitui uma nova família, a condição dele se modificou. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa constitui uma nova família, começa a viver em união estável com outra. Isso não implica nenhuma alteração significativa no seu patrimônio. Nesse caso, evidentemente que não haverá motivos para a diminuição do encargo. Doença grave. Normalmente também uma doença grave que obriga o sujeito a se afastar do trabalho vai implicar alguma alteração substancial das suas condições, mas não necessariamente. Às vezes o cara fica doente, mas ele tem uma empresa que se toca, que anda sozinha, e isso não vai implicar nenhuma modificação na renda dele, ele não vai ter que fazer nenhuma despesa extraordinária. O grande problema nessas ações revisionais, principalmente aquelas movidas pelos alimentantes contra os alimentandos, é que esses alimentantes normalmente não têm ocupação formal. Né? O sujeito fala que trabalhava como pedreiro, fazia uns biquinhos não sei onde, mas que por algum motivo qualquer ele parou de fazer esses bicos, a renda dele caiu e ele não está mais conseguindo arcar com o valor inicialmente fixado. Fica uma prova muito fraca, às vezes é testemunha só que diz que não tem nada documental a demonstrar que isso ocorreu. Então, nesses casos, o juiz é muito mais cuidadoso. Né? Na dúvida, sempre o juiz tem que preservar o interesse daquela pessoa que é hipossuficiente e que é beneficiária dos alimentos. Então, tem que ficar muito bem demonstrada a alteração das possibilidades do alimentante para que o juiz consiga lhe entregar uma sentença favorável que reduza o encargo. Tá certo? E por fim, que é importante, reconhecimento por terceiro de paternidade ou maternidade socioafetiva do filho alimentando. São casos muito excepcionais, em que o sujeito, digamos assim, tem um pai de coração. Né? O sujeito é filho do Joãozinho, mas sempre foi criado pelo padrinho, que sempre ajudou, fez tudo pela criança, custeou os estudos, deu a primeira oportunidade no mercado de trabalho, e a criança consegue, a criança já adulta, consegue pedir e consegue obter o reconhecimento que aquele sujeito é o pai de coração, tem a paternidade socioafetiva.
Não é muito comum, embora eu sei que seja um tema altamente prestigiado em TCCs e enfim, mas na vida real é algo incomum. Mas a paternidade socioafetiva, uma vez reconhecida, pode ser invocada pelo pai biológico para a redução do encargo alimentar. Aí ele vai alegar que o sujeito já conta com o auxílio do pai socioafetivo, ou da mãe socioafetiva. Mas também casos raros, tá bom? A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Bom, razões para o aumento dos alimentos. Tem que provar, o alimentando nesse caso, que a capacidade, que a possibilidade do sujeito, do alimentante, aumentou, ou que as suas necessidades também cresceram, aumentaram. Por exemplo, a criança passa a frequentar a escola, ingressa num curso superior, tem problemas de saúde que necessitam de um custeio da parte do alimentando. São situações em que as necessidades aumentam. Por exemplo, é natural que uma criança, em favor de quem foi fixado um determinado valor, à medida em que vá crescendo, vá adquirindo novas necessidades. Primeiro entra na escola, depois necessita fazer, por exemplo, um curso de línguas, praticar um determinado esporte. As necessidades vão aumentando conforme ela vai crescendo. Se o pai tiver condições, se a mãe tiver condições, o simples aumento das necessidades justifica a elevação do valor dos alimentos. Aliás, normalmente as ações revisionais propostas por alimentandos têm esse fundamento do aumento das necessidades e nem tanto do aumento das possibilidades do alimentante. Esse também é outro argumento que pode justificar a elevação do valor dos alimentos. O sujeito mudou de emprego e foi para um emprego maior. Maior não, um emprego melhor. Ele ganhava 5 mil, passou a ganhar 15 mil. Alterou a possibilidade. E se altera a possibilidade, essa alteração de possibilidade pode ser invocada como um argumento, porque afinal de contas, se o filho menor, o incapaz, estivesse vivendo com o genitor, que vai prestar os alimentos, certamente ele também experimentaria esse acréscimo, essa melhoria na condição de vida. Isso pode ser invocado sim como razão de um pedido de elevação do valor dos alimentos, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre as razões que podem conduzir à exoneração dos alimentos. Falar rapidamente que a razão principal que pode levar a um pedido de exoneração, que é o atingimento da maioridade civil pelo alimentando. Normalmente os alimentos são fixados, na grande maioria dos casos, em favor de crianças, de indivíduos menores de idade. Quando o sujeito atinge a capacidade civil plena, há uma presunção de que ele não necessita mais dos alimentos, que ele já tem condições de prover o próprio sustento. E essa é a razão principal invocada pelos alimentantes para o ingresso de ações exoneratórias. Olha, meu filho atingiu a maioridade, eu já cumpri com a minha parte, agora ele pode sustentar. Quero uma decisão judicial que me garanta a exoneração. O que é importante aqui dizer a respeito da exoneração com base na maioridade civil, que ela não é automática. Então não funciona dessa maneira. Olha, meu filho completou 18 anos, mês seguinte já não devo mais nada. Não. A exoneração ela sempre deve ser reconhecida judicialmente. Exige sempre uma decisão judicial. Tá certo? Ainda que essa decisão judicial seja proferida nos mesmos autos da ação em que se fixaram os alimentos. Tá certo? A súmula 358 do STJ diz que o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Tá? A gente continua a falar disso no próximo vídeo.